Oi, seja bem-vindo a mais um Somos Mais Podcast, comigo, Alexandre Tonetti, na nossa segunda temporada. E hoje vou conversar com uma pessoa que eu posso dizer que agora nós estamos muito mais próximos, se tornando amigos, temos muita coisa em comum do ponto de vista familiar. A gente vai tocar um pouco desse assunto. Eu quero conversar e vou apresentar para vocês Paulo Batista. Seja bem-vindo, Paulo, e vamos fazer um bate-papo descontraído aqui para o pessoal te conhecer melhor. Obrigado, Alexandre. É uma honra poder participar do programa, é uma honra poder falar contigo aqui e trazer para o Valiense um pouco da minha história, um pouco do Paulo Batista. Perfeito. Muito feliz. Legal. Bom, a produção me ajudou aqui porque o currículo do nosso convidado é bem extenso, está resumido aqui, vamos lá. O Paulo é pós-graduado em Finanças, em Direito Registral, Imobiliário e Contratual. É formado em Administração, Jornalismo, Marketing, Contabilidade e Transações Imobiliárias. Atualmente ele é consultor imobiliário e perito avaliador de imóveis. Foi membro na Comissão de Apreciação de Inscrições do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, delegado distrital em Campinas, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, é palestrante em negócios imobiliários, é escritor com inúmeros livros e artigos publicados, casado há 23 anos com a Karine, pai do Henrique e pé de figo de coração. Valinhos é minha cidade de coração. Nasci na cidade de São Paulo, mas escolhi Valinhos para estar morando com a minha família e é o lugar, dentro de todos os lugares que eu passei, onde eu me sinto melhor. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, como que você vem para Valinhos, né? Sua família veio para Valinhos. Tudo aconteceu por conta do trabalho do meu pai. Meu pai era bancário, trabalhava na cidade de São Paulo. Ele assumiu a gerência geral de um banco esse que tinha uma unidade em Valinhos. Em um determinado momento ele participou de um comitê de crédito, porque o prefeito de Valinhos estava pleiteando um crédito para comprar uma área da cidade vizinha para que Valinhos tivesse condição de aumentar o abastecimento de água na cidade. Isso daí foi o prefeito Arildo Antunes dos Santos. Exatamente. Então, nesse comitê de crédito, vários gerentes participaram. Meu pai foi um dos gerentes que participou do comitê e avalizou, junto com outros gerentes, a possibilidade da liberação do crédito. O crédito foi liberado. Meu pai perdeu algumas noites sem dormir, pensando no que ele tinha feito, mas deu certo. Por conta disso, minha família veio conhecer depois a cidade e aí foi paixão à primeira vista, tanto para o meu pai, quanto para minha mãe, quanto para nós, filhos, E em 99 tivemos a oportunidade de fato, mudarmos para a cidade. Que legal. Até uma coisa muito importante que esse crédito que foi concedido permitiu com que Valinhos comprasse à vista a área da Rocinha, onde está o nosso reservatório, passando na frente do pessoal de Vinhedo, que à época estavam querendo parcelar essa compra junto ao governo do estado, Para quem não sabe, a represa da Rocinha, ela abastecia Campinas. Exato. Lá atrás, Então, assim, foi um processo bem interessante e bacana saber que seu pai participou diretamente disso. Participou. E tem mais, seu pai também foi vereador na cidade. Meu pai foi vereador, conhecido como Edson Batista da Casa Popular. Ele é engajado na habitação popular, trabalhou e trabalha diariamente por habitação. Então, ainda hoje, ele participa de alguns processos habitacionais aqui na região metropolitana de Campinas e ele tem um carinho especial pela habitação popular. Então, é aquele cara que gosta de estudar novas tecnologias, é aquele cara que gosta de estar 6 horas da manhã na obra para ver o que pode ser feito para melhorar, para baratear custo. É a vida dele, ele respira isso todos os dias. E a habitação também é uma das minhas áreas que eu atuo. Inclusive hoje, por exemplo, a gente fundou e preside uma cooperativa habitacional na cidade e faço parte da diretoria, hoje eu sou diretor financeiro da FENACOAB, que é a Federação Nacional das Cooperativas Habitacionais. É um trabalho social que a gente desenvolve para ajudar as famílias a terem seu lote ou sua casa própria, apartamento, enfim. E eu sei que seu pai também faz bastante coisa nesse sentido. Muito. E eu acredito muito na organização da cooperativa para alavancar esse tipo de produto, esse tipo de projeto. Esperar só da iniciativa pública é muito complicado. E a participação de várias pessoas dentro de um modelo de cooperativa alavanca o projeto. Sim.
Acho que esse é o caminho. Não sei se você sabe, Paulo, a gente fez algumas atividades com o pessoal do Uruguai para entender como funciona o modelo lá. O sistema de produção de habitação pública é calcado no cooperativismo no Uruguai. Então, assim, você precisa entrar numa cooperativa habitacional para receber o crédito do governo para poder ajudar e acelerar o processo de construção, né? Porque a gente sabe que no cooperativismo, como é gerido, né, autossustentável, demora-se mais tempo, salvo quando o grupo define por buscar um financiamento através da Caixa Econômica ou algum outro banco dentro do Sistema Nacional de Habitação. Mas é muito interessante essa diferença, como o cooperativismo é utilizado fortemente no Uruguai e a gente aqui ainda trabalha à margem do sistema público, né? Pouca coisa vem sendo desenvolvida, está avançando, mas ainda de forma muito lenta. Eu acredito nessa ferramenta para abrir frente em várias áreas. A habitação é uma delas. O Paraná é um grande exemplo. Nós temos lá várias cooperativas na área da alimentação, os bancos que trabalham nesse modelo, ou melhor dizendo, as cooperativas que fazem o papel de banco, como o Sicredi, Cicobi, demonstra, né, para a população brasileira o quanto o cooperativismo pode ser interessante numa implantação dentro do município para alavancar políticas públicas, entre elas a habitação. O que as pessoas não compreendem do sistema, não têm acesso à informação, é que você na cooperativa, tanto de crédito ou de trabalho, enfim, de habitacional, você é sócio, é um associado. Você tem, por exemplo, no final do exercício de crédito, você tem um retorno compatível com aquele recurso que você movimentou ou aplicou dentro da própria cooperativa de crédito. Então, isso há um retorno para você. Mesma coisa, na cooperativa, por exemplo, habitacional, o retorno é você ter o seu imóvel construído a preço de custo. Não tem a figura do lucro. Então, por isso que acaba saindo muito mais barato do que o sistema financeiro produz, né? E aí, assim, o seu currículo também está desenhado para a questão habitacional ou no mercado imobiliário e tal. Muita influência do seu pai nisso? Bastante. Eu, quando fui buscar um espaço, né, profissional, tentei olhar para as outras áreas, fui estagiário da Receita Federal, mas acabei me encontrando dentro do segmento imobiliário. Eu tenho paixão em participar diariamente na liberação de contratos habitacionais. Sentir a emoção de quem pega a chave da casa própria, ver que a luta de muitos anos foi superada e naquele momento houve uma conquista. Isso é muito gratificante. Eu poderia estar atuando em outras áreas, eu poderia estar trabalhando em Brasília, por exemplo, mas eu escolhi estar aqui com a minha família. Eu gosto de ir sexta-feira na feira, eu gosto de participar do dia a dia dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, e ter um trabalho que me traga como gratificação a conquista do sonho de uma família. Isso é muito importante para mim. Quando você está trabalhando dentro dessa área, a satisfação em ver as pessoas atingirem o seu sonho de ter sua casa própria é, assim, gratificante demais. Muito gratificante. Eu tive a oportunidade de aprovar diretamente mais de 2.700 unidades do Minha Vida na faixa 1, ou seja, para pessoas... Foi um case da nossa região, né? Nenhum outro município conseguiu isso. Não, pelo porte do tamanho da cidade de Hortolândia, na época, o que a gente fez lá foi muito bom. E, assim, isso gera satisfação, porque você sabe que muita gente vai ter acesso a moradia digna, com qualidade, para poder fazer com que sua família melhore de vida e que ela consiga se desenvolver de uma forma que toda a sociedade vai ganhar como um todo, né, dentro desse processo. Eu lembro, Alexandre, quando você estava à frente desse projeto, o quanto foi observado pela Caixa, né, o empenho da administração pública em acompanhar um projeto que teve começo, meio e fim, dentro de um cronograma extremamente organizado. Nós tivemos algumas reuniões, e eu digo nós porque meu escritório tem um departamento correspondente da Caixa Econômica Federal, e o caso de vocês, o caso que você esteve à frente, foi um case apresentado na nossa região, um case de sucesso. Então, é algo que tem que ser replicado, tem que ser tratado para outras cidades. E a gente tem essa oportunidade, né? Porque as condições que permitiram com que aquilo acontecesse é mais ou menos o que a gente está quase que vivendo agora. Sim. Porque um governo federal que
volta a investir Sensível. sensivelmente nessa faixa 1, e aí com esse know-how todo alcançado, é uma grande possibilidade a gente replicar aquele case, né, em outros lugares. Sim. Então, sua família veio para cá, tal, e você acabou se casando, né? Casei em Valinhos. Casou em Valinhos. E aí você casou com a Karine. Com a Karine. A Karine, ela, assim, a gente se conhece desde criança. Sim. A família de vocês é muito próxima. A gente chegou a fazer viagens juntos porque temos primos em comuns. Sim, sim. Então, de uma certa forma, a gente tem essa proximidade, apesar de passou o tempo, a gente fica mais velho, e aí cada um toma o seu rumo e acaba tocando a vida de uma forma diferente. Como que é esse processo familiar? 23 anos casados com a Karine, valiense, pé de figo. Meu filho também nascido em Valinhos, nasceu lá na Santa Casa. Foi um grande divisor de águas, né, no meu caminho, o meu casamento. O casamento abriu todo um novo panorama, uma nova forma de olhar o mundo. A gente estava conversando no carro, né? Nasceu o filho, prioridade é o filho. É o filho. Então, se antes do casamento nós pensávamos em tal restaurante, nasceu o filho, esquece. É onde o filho quer ir. Estar em Valinhos com a minha família é algo muito bom, muito gratificante. Porque eu estou próximo ainda dos meus familiares que estão na capital, e eu estou próximo dos outros familiares que estão mais para dentro do estado, mais para o interior. Ter meus pais próximos, ter meu sogro, minha sogra próximo, é algo muito importante. E a cidade de Valinhos, embora em outro momento já foi muito melhor, sim, ainda tem uma boa estrutura. A gente que, né, viveu a década de 80, a década de 90, via uma cidade que era referência pela qualidade de vida, né? Hoje são outros os motivos, né, principalmente relacionado os condomínios que existem na cidade, sim, acabam atraindo muito mais a atenção do que a própria qualidade de vida em si da cidade. Sim. É uma cidade que, assim, eu nasci e aprendi a amá-lo desde sempre, acompanhando todas as transformações. Mas todos nós, aqueles que nasceram, aqueles que escolheram a cidade para viver, tem um carinho enorme por ela. Eu fui aluno da escola de comércio. Legal. Na época que o Erci Frigo era o diretor. Eu fiz contabilidade na escola de comércio. Conheci muitos comerciantes, porque a escola de comércio fez um trabalho com os comerciantes para dar oportunidade para os estudantes fazerem uma ponte e tentar aí um espaço profissional. E muitos daqueles comerciantes que estavam na cidade lá em 99, em 2000, já não estão mais, sim, no comércio. E aqueles que ainda estão reclamam muito que a cidade de hoje não é a cidade lá do final da década de 90. Sim. Isso para nós que gostamos, que amamos a cidade de Valinhos, é triste, porque nós estamos num lugar extremamente estratégico, temos várias situações favoráveis para o desenvolvimento da cidade. Infelizmente, a situação não aconteceu de forma que esperávamos ou que gostaríamos que tivesse acontecido. Exatamente. E aí isso nos impulsionou para a questão pública. Sim. De apresentar um projeto para a cidade e colocá-lo à disposição e pleitear, né, o comando do município. Na última eleição, você também saiu candidato, sim, a prefeito, sim, tanto quanto eu. Fomos adversários políticos, sim, mas dentro do respeito, sim, todo que a gente sempre teve. Hoje a gente dialoga muito mais e discute muito mais a cidade. Descobrimos muito mais pontos em comum do que pontos divergentes. Exatamente. E algo que eu admiro, Alexandre, você, é o teu carinho pela tua família, toda a tua situação familiar, que é algo muito importante. Muita gente, o carinho que você tem com seus pais, com tua esposa, com teu filho, um cara super caseiro, um cara que gosta de ficar em casa assistindo Netflix quietinho, um cara pró-família, um cara pró-cidade. Dentro da cidade de Valinhos, quem ama Valinhos é porque usa de Valinhos. Nós buscamos as estruturas de Valinhos. Sim. Nossa família está dentro de Valinhos. Minha sogra vai no postinho, super bem atendida em momentos anteriores, hoje não tanto como ela gostaria que fosse. E é com essa preocupação que a gente tenta trabalhar, contribuir, que nós tentamos criar alternativas para as pessoas que nós amamos. Uma coisa que eu sempre
digo, né? Assim, o pessoal fala, nossa, você já foi candidato a prefeito 3 vezes, né? Tem gente que fala, por que você não desiste? Porque se tivessem acertado numa quantidade significativa, realmente eu não precisaria sair candidato. Fato. Né? Porque estariam se resolvendo essas questões todas que a gente sabe que precisam ser resolvidas. Mas como isso não acontece, a gente vai lá e tenta de novo, né? Para oferecer para as pessoas uma alternativa àquilo que não vem sendo executado dentro da cidade. Mas vamos lá. Quando começou a sua trajetória política, sua inserção dentro da política ou dos movimentos sociais? Eu passei, no final da década de 90, na faculdade, escolhi o curso de Direito, e chegando na faculdade, na Unisa, descobri que o primeiro ano não mandava nada, não tinha condição de nada. Como sempre, né? Todo mundo é bicho. Todo mundo é bicho. E era complicado, porque era uma faculdade na periferia de São Paulo, onde nós precisávamos dos subsídios do governo federal, subsídios esses que o Fernando Henrique cortou na época, e nós precisávamos desses subsídios. E o pessoal que estava à frente do diretório acadêmico não compreendia a necessidade da maioria dos estudantes daquela região. E eu lembro que eu fui conversar sobre o caso de um colega que ele ia parar a faculdade, porque não tinha condição de ir até a faculdade. A cidade de São Paulo tem ônibus popular para estudante, e esse colega não conseguiu acesso. Poxa, era um colega, sentava junto. Eu fui conversar com o pessoal do diretório para saber se tinha alguma situação possível para ajudarmos. E aí não me atenderam. Eu falei, você o quê? Primeiro ano? Não. Eu saí de lá muito chateado e fui fazer conta, né? Então, primeiro ano, 3 salas. Último ano, 1 sala. Para participar do diretório acadêmico tem que ser o quê? Tem que ser aluno. Precisa ser do primeiro ou do último ano? Não. Montamos uma chapa só de primeiro ano. Então, no final de 98, começo de 99, eu me tornei diretor do diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de Santo Amaro. Certo. Na sequência, por ter conseguido algo até então inédito na Zona Sul de São Paulo, tinha 3 faculdades até aquele momento, eu me tornei parte da delegação da UNE, da cidade de São Paulo. E aí naquela situação de escolher quem ia representar quem, quando e como, de novo, usamos os primeiros anos, fizemos pressão, me tornei presidente daquela representação. E fui para o Congresso Nacional da UNE. O presidente na época era o Peta, que hoje está aqui em Campinas. Ele está no PCdoB. Eu naquela época já tinha uma inclinação um pouco diferente da inclinação dele, mas participei dos trabalhos da UNE e ali começou a vontade de querer participar do meio político. Não tive grandes oportunidades até então, porque o trabalho não deixava. Eu participei de atividades de pesquisa com instituições como Fundação Paulista, CPQD e outras instituições. Fundação Getúlio Vargas. Participei em mais de 200 projetos em 200 cidades diferentes. Legal. Então, com aquele conhecido que nós temos em comum, com ele eu participei em 5 cidades. Então, eu demorei para tentar me encaixar mais dentro do meio por conta do trabalho. Até o momento que essa atividade diminuiu, o meu foco ficou só dentro do escritório, que eu mantinha os 2 em conjunto, e aí eu consegui tratar um projeto para ser candidato a deputado estadual lá em 2014. Legal. Conseguimos um trabalho bastante expressivo. Eu fiz a minha parte, consegui votos, mas infelizmente o partido não teve coeficiente partidário. Olha só. E à época você também criou um personagem que acabou te levando até para fora do país. Se não me engano, você foi para Nova York, né? Ou não, saiu o texto no New York Times, e aí você foi para o programa do Jô, teve uma série de coisas a partir desse personagem que, de uma forma mais lúdica, tratava a pauta que você estava trabalhando, né? Conta um pouquinho aí. Nós não tínhamos dinheiro para fazer campanha. Como sempre é difícil. E a política brasileira, dentro de um espectro nacional, desculpa a minha fala, mas é algo bem bagunçado, onde as figuras caricatas acabam assumindo protagonismo. E nós entendíamos isso. Então, formatamos determinadas ideias dentro de uma personagem jocosa.
Nós não tínhamos ninguém para fazer a personagem, então o candidato foi o próprio personagem. E a personagem tratava de assuntos pró-liberdade. Assuntos esses ganharam novas dimensões com outros protagonistas ao longo dos últimos anos. Algumas dessas questões e algumas dessas ideias acabaram ganhando um viés torto daquilo que tem como sua essência, mas ganharam aí pautas reconhecidas dentro do país. E para aquele momento, o principal era trazer as informações pró-liberdade, e quando digo as informações pró-liberdade, estão alicerçadas sobre três principais assuntos. A proteção à vida, à liberdade e à propriedade privada. Sim. E isso ganhou o meio web, mais no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz, no primeiro dia, teve mais de 1 milhão de visualizações. Nossa. E por conta desse trabalho, nós tivemos espaços em mídia de 23 países. Aqui no Brasil, conseguimos espaço no SBT, na Bandeirantes. Então, eu fui entrevistado pelo Danilo Gentili, Paulo Henrique Amorim e outros protagonistas da TV brasileira. E foi algo muito legal. Foi algo que abriu portas para muitos que vieram atrás se aproveitando das ideias. Mas hoje eu estaria trabalhando um pouco diferente. Porque a imagem jocosa para muitos permaneceu e as ideias que faziam parte do plano principal para esse projeto acabou ficando ofuscado. Então eu consegui mídias, consegui espaço, mas o principal, que era trazer as informações pertinentes à vida, liberdade e propriedade, ficaram em segundo plano. Porque é difícil, né? Aquilo que você falou, pouco recurso, você precisa chamar a atenção de uma forma ou de outra, levar a pauta, mas aí quando o personagem acaba ficando maior, porque você teve uma repercussão em mídias, né, que... O pessoal não sabia meu nome, sabia o nome do personagem, mas não sabia meu nome. Isso é verdade. E aí você não consegue carregar, né, levar a informação, trazer ela à tona, porque o personagem acabou ficando maior, né? Mas assim, são experiências que a gente acumula ao longo da vida, né? É coisa que você vai ter para contar. Sim, você tem muitas histórias. Tem bastante história aí para poder tocar. E aí, vamos lá. Na eleição passada, nós saímos candidato. Como que foi seu processo, né, de construção de chapa e lançar candidatura? Você pode dar uma pincelada meio rápida aí? Foi algo traumático. Foi bem traumático. Bem no começo do processo eleitoral, meu pai sofreu um AVC. É verdade. Que foi parar na UTI. Eu participei de um processo seletivo dentro de um determinado partido que exige esse procedimento. Passei por determinados procedimentos e o partido simplesmente disse que Valinhos não ia ter a representação partidária naquele momento e aquele partido não ia disputar as eleições. Nós perdemos a sigla, perdemos a possibilidade. Mas, assim, pela própria direção partidária... Nacional. Olha, a cidadezinha pequenininha não vai ter. Entendi. Foi uma política adotada por eles. Só que eles criaram a expectativa. Nós conseguimos recursos para fazer a campanha. Perdemos os recursos porque eles não devolveram e perdemos parte da chapa, das pessoas que estavam ali trabalhando para serem candidatos. Entendendo que tinha muita gente que estava sendo prejudicada. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal de um determinado partido e eles abriram espaço e nós saímos com os projetos que nós tínhamos para disputar as eleições, com o principal objetivo de fazermos a cadeira de um vereador. Porque já compreendíamos que diante daquele cenário, um cenário que iniciava com 5, 6 candidatos, a nossa participação seria um pouco, seria tímida. Nós não tínhamos a expressão que você possui, nós não tínhamos a expressão que outros possuíam naquele momento. Mas entendíamos que nós ocuparíamos um bom espaço. Perfeito. E seria interessante para demonstrarmos as ideias pró-liberdade. Infelizmente, vimos um bastidor confuso da política valiense. Vi e ouvi coisas que eu não gostaria de ter visto nem de ter ouvido. Talvez esse tenha sido um dos principais motivos que colocaram aí depois a nossa situação muito mais próxima. Sim, né? Sim. Porque tem coisa que não depende de ideologia. Ética e moralidade não depende de ideologia. Isso vem de berço. Vem de berço. Né? Família é algo que não depende de lado A ou de lado B.
E não adianta puxarmos questões do meio público para o lado A ou para o lado B. Nós precisamos tratar isso com pontes do diálogo, respeitando a diversidade política e a pluralidade partidária. É assim que se constrói um bom parlamento e abre precedente para as representações das mais variadas formas dentro do município. Correto, até para que todas possam ter a sua representatividade, Sim. que é legítimo. Né? Exato. E isso fortalece a democracia. Sim. Você falou, a gente teve um processo, na verdade iniciou-se com 6, mas no final foram 11 candidatos disputando uma eleição num eleitorado de 96 mil eleitores. Dos quais quase 50% não foram participar na urna. Votar. Então, assim, no meio de uma pandemia, no meio de um processo todo atabalhoado, porque geralmente é em outubro, foi postergado para novembro, aquela coisa, né, que eu nunca vivi um processo como aquele, daquela forma como ocorreu no meio da pandemia, enfim. Mas o resultado veio democraticamente, respeitamos, né, está acontecendo, mas a gente entende que, assim, não houve um ganho efetivo para a cidade a partir do resultado eleitoral. Eu acho que o ganho está tendo agora, essa possibilidade, né, que nós iniciamos essa relação, esse convívio mais próximo, assim como outras pessoas também fizeram esse movimento. Isso está acontecendo, está reagrupando, né, as forças dentro da cidade de uma outra forma. Eu acho que nasce um novo desenho a partir, vamos falar assim, desse caldo todo que foi gerado, desse processo eleitoral tanto quanto confuso, e de um governo que talvez não tenha toda a representatividade que necessitaria ter para poder tocar uma cidade como a nossa. E eu estou, assim, bem confiante, bem feliz com esse processo novo que está se abrindo. Eu tenho muitas expectativas, Alexandre. Primeiro, nós temos muitas pessoas dentro de Valinhos com capacidade. Não adianta subestimar a inteligência do valiense. O valiense sabe que, infelizmente, hoje, dentro das estruturas do município, lá no Paço Municipal, tem muita gente de fora. Sim. Deixando pessoas talentosíssimas da cidade de fora. Nós temos condição de tratar um novo plano de governo para esse município. Entendendo um plano de Estado, conforme o meu amigo Irã Pimentel fala. Porque precisa imaginar o município hoje, amanhã e depois. Independente de quem governa. Exato. E para que isso aconteça, nós precisamos das falas, da participação, do amadurecimento de ideias de vários protagonistas, de vertentes diferenciadas para encontrarmos as soluções adequadas. Não existe uma receita de bolo, é isso daqui, vai dar certo, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Sim. Nós sabemos disso. Tem que haver um consenso mínimo de alguns temas que são caros para a cidade. São necessários. Por exemplo, a questão do abastecimento hídrico. Sim. É um desses. Um outro tema que é relevante. Transporte público, mobilidade urbana. Uma nova estrutura do sistema de saúde. Exato. Porque hoje a gente sabe que o desenho da década de 80 já não atende mais a uma população de quase 130 mil habitantes da forma como a gente está com a estrutura que nós temos. E isso vem gerando, né, uma série de dificuldades até para muita gente que, por exemplo, precisa de cirurgia eletiva, né, de uma série de procedimentos que as filas são demoradas demais, e muita gente acaba até com um agravamento da sua situação em virtude de não ter o atendimento no tempo mínimo necessário. Né? Uma coisa interessante, eu estava olhando o número do CAGED na cidade de Valinhos. E eu acho que a expressão daquele número está menor do que de fato nós temos na cidade. E essa impressão vem através das informações que eu tenho no meu escritório, onde muitos empresários preferiram abrir o CNPJ fora da cidade de Valinhos por conta do excesso burocrático que eles possuem dentro da cidade, seja para emitir uma nota fiscal, seja para conseguir um alvará de funcionamento. Sim. Então, nós precisamos
primeiro, entender o dimensionamento do empresariado, do comércio, da força de trabalho dentro do município, para alavancar as políticas direcionadas a essa necessidade. Talvez, abrir espaço para o popular conseguir dialogar melhor dentro do espaço público municipal para compreender essa necessidade. A sensibilidade precisa estar voltada para aquele que está padecendo por excesso de situações que não compete a ele, compete à facilidade promovida pelo passo municipal. O entendimento de que a prefeitura ou o Estado é um agente organizador, um agente facilitador e até um mediador, né, dentro do processo do desenvolvimento de políticas públicas e de formas de atendimento exatamente de quem produz, de quem está querendo empreender na cidade, porque é muito importante essa força do empreendedorismo dentro do município, e é necessário haver por parte do Paço Municipal, da Prefeitura, esse entendimento que nós temos que acolhê-los, facilitar no que for possível, dentro das questões legais, obviamente, mas para que ele consiga se desenvolver, consiga implantar rapidamente sua empresa, consiga fazer com que o seu trabalho seja de fato implementado, porque isso vai gerar receita para ele, empregos e renda, e isso reverte para a comunidade valiense no comércio local, na prestação de serviços. É toda uma dinâmica que precisa ser entendida e posta em execução. Não dá para a gente ficar só no discurso. Exato. As estruturas administrativas, e aí eu falo dentro da minha área, dentro da minha formação, a administração ela mudou e muda todos os dias. Sim. É uma ciência a administração. Exato. E para isso, nós precisamos talvez olhar para dentro dos modelos que estão dando certo, com as grandes instituições que estão aí atuando no mundo, para dentro do nosso município. Uma reforma administrativa precisa, não só para Valinhos, mas para todas as cidades que possuem uma estruturação da forma que Valinhos possui. Acredito que conseguiríamos, né, dentro do que nós temos de arrecadação em Valinhos e nas cidades vizinhas, muito mais se nós tivéssemos uma adequação administrativa dentro dessas estruturas. Até porque, assim, a estrutura administrativa de um governo municipal, ela é reflexo também do programa de governo. Quando você escreve o programa de governo, e é por isso que é importante ter a participação, né, de populares, de especialistas, enfim, de gente que entende, porque vai trazer para você a necessidade de criar estruturas para poder dar conta daquelas atividades que você está propondo executar para a cidade. Vamos dar um exemplo. Habitação, que a gente estava falando lá no início. Nós não temos uma secretaria de habitação com uma estrutura mínima necessária para poder desenvolver um trabalho, seja de regularização fundiária, execução de projetos, né, habitacionais, captação de recursos, porque você tem toda uma estrutura, né, do Sistema Nacional de Habitação que você precisa compreender como ela funciona. Exato. Tem que ter gente, né, porque estrutura sem pessoas não funciona. Então, mas você tem que ter gente com equipamento, com condições de trabalhar para poder se debruçar sobre isso para trazer resultado. Exato. Porque se você pegar e falar assim, olha, tem um departamento de habitação que está dentro de uma Secretaria de Planejamento Urbano, as atividades da Secretaria de Planejamento Urbano, no dia a dia, por si só, consomem todo o efetivo. Como que você vai conseguir ter tempo para desenvolver algo na habitação? E por isso que dificulta a produção de habitação de interesse social, principalmente na faixa 1, que é o que a gente está falando. Então, assim, replique isso em todas as áreas, na mobilidade, na segurança, no lazer, enfim. Se você não tem estrutura, não acontece. Não Exato. tem como. E aí isso significa fazer o desenho correto do estado necessário, não é o estado inchado e muito menos o estado mínimo, mas o estado necessário, daquilo que é estritamente necessário para que as atividades ocorram. Aí a gente passa a conseguir ter mais
resultado, mais comprometimento por parte de quem está dentro dessa estrutura para trazer o resultado que a população precisa. Exatamente. Uma das frustrações do meu pai como vereador foi ter trabalhado no projeto de habitação popular na cidade por 4 anos, participando de situações que não cabe ao vereador, mas na função pública, interagindo, tratando, colaborando, junto com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, junto à Caixa Econômica Federal e junto a outros órgãos que trabalham como fomentadores da habitação, e ter visto a habitação acontecer em Valinhos fora do programa que ele tanto lutou, que ele tanto investiu. Então, um projeto que deveria proporcionar para o valinhense habitação com custo de parcelas de R$ 250 a R$ 350, foi proposto uma habitação com custo 3 vezes mais o valor da parcela, que não está errado, porque foi a propositura e o que foi desenvolvido na situação seguinte. Mas o que foi lutado, que foi tratado, que foi trabalhado inicialmente, era um outro compromisso, era um outro projeto. Sim, né? sim. Assim, eu me lembro desse caso até, uma série de confusões que a gente acabou participando desse processo, que eu dizia, olha, só tem 440 unidades na Caixa Econômica disponíveis para Valinhos para a faixa 1, que era a faixa que seu pai estava lutando para implantar. E o projeto veio com 900 unidades. Exato. E aí, assim, no final e a cabo, né, no fim e a cabo, foi necessário mandar um novo projeto de lei para a Câmara Municipal para mudar para uma outra faixa, para poder se atingir os recursos que a Caixa Econômica Federal tinha disponível para se fazer as 900 unidades. Então, assim, foi uma coisa na época que acabou gerando uma série de desentendimentos, que no final das contas todo mundo querendo a mesma coisa e com focos um pouquinho diversos, mas todo mundo queria o mesmo objetivo, que acontecesse as habitações na faixa 1, para atender uma boa parte da população. 440 unidades naquele momento, se fossem feitas, muita coisa aconteceria. E direcionados para o valinhense, valinhense, teria sido feito toda uma diferença. Aliás, uma coisa que a gente precisa urgentemente adequar para poder atingir principalmente pessoas que têm mais de 30 anos que moram na cidade, que são valinhenses e que não conseguiram ter a casa própria, que é colocar, né, o período de moradia na cidade comprovada maior, né? Porque se você coloca um período, por exemplo, de 10 anos, você vai pegar, né, quem tem no mínimo 10 anos, vai pegar gente com 10, 11, 12, 15, 20, até 30. Aumenta muito o número de pessoas. Se a gente quiser atender aqueles que já têm há mais tempo, a gente tem que levar um pouco essa régua para começar a atender aqueles que há muito tempo estão esperando ter uma oportunidade, porque a gente sabe que, não sei se você conhece o histórico da cidade, de produção de habitação, na época era popular, mas de interesse social. Nós estamos no Valinhos G, junto ao CDHU. Sim. É muita produção. Nós temos, além do Valinhos G, o projeto SECAP, que também é do governo do estado. Onde minha família mora. Itapuã, ali do lado. Centenário, Boa Esperança, o próprio São Marcos, que também é um CDHU. Aí tivemos a experiência da Morada do Sol, que é um mutirão, mas enfim. Então, quando a gente começa a fazer um pouquinho mais de análise do histórico da cidade, foi produzido muita habitação dentro de Valinhos, para até atingir o fluxo migratório, principalmente de quem morava ainda nos sítios e estava vindo para a cidade para trabalhar nas grandes indústrias que a gente tinha, né? A antiga GC, a Clark, a própria Rigesa. Então, esse processo foi mantendo a cidade organizada. Da década de 90 em diante, a gente parou de, né, conseguir produzir unidades habitacionais como se produzia. A gente teve o Alvorada 1 e 2, né, que foram realizados, enfim, e aí somente depois mudando para a faixa 1,5, 2, enfim, aquela que o seu pai queria que fosse faixa 1 e não foi, as 900 unidades foram as últimas, mas não conseguiu atingir o objetivo principal, né? Porque toda vez que a gente atinge esse objetivo, muita coabitação deixa de existir na cidade. Também muita gente sai do aluguel e passa a ter dinheiro também para pagar, né, assim, consumir dentro da cidade outros tipos de serviço, é mais dinheiro circulando também dentro do mercado, né?
Então, assim, muita coisa impacta nesse processo. E nessa análise de projeto, nessa estruturação, óbvio, problemas como mobilidade urbana precisa estar caminhando, né, a solução da mobilidade Sim. urbana lado a lado com esses projetos, seja projeto da habitação, seja qualquer outro projeto. Eu vejo aqui na região do SECAP, onde está ali localizado toda a minha família, a dificuldade hoje da situação no horário de rush, de manhã e de noite, para tudo, trava tudo. Sim. Tá? Você já reparou que aonde está concentrada a maior parte da classe trabalhadora da cidade, né? Vamos fazer um recorte a partir de uma determinada classe social. Está naquela região. Então, naquela região? SECAP, São Marcos, Centenário, Sim. né, todo aquele trecho, a gente está falando Novo Mundo, etc. E o nosso, Paraíso, Centenário. Isso. E o nosso distrito industrial está do lado oposto. Do lado oposto. Está na Anhanguera. Então, assim, todo mundo acaba tendo que fazer o movimento pendular, né, para sair de manhã de um lado da cidade para ir para o outro, eventualmente. Quem trabalha naquela região, enfim, tem bastante coisa que se desenvolveu no nosso pseudo distrito industrial. Até nisso a gente precisava ter se atentado para poder melhorar o próprio fluxo, né, de mobilidade dentro da cidade. Né? Ou seja, faltou de fato um plano de Estado, né? Algo que cresceu desorganizadamente, que precisa, a partir de um determinado ponto, ser revisto, ser tratado, ser otimizado, para que as próximas gerações não venham padecer, não venham sofrer como as gerações de agora estão sofrendo e padecendo. Exatamente. E aí, assim, era uma questão de, tudo bem, a Anhanguera, naquele momento, era o polo, né? Porque, assim, o deslocamento de produtos, então você precisa de rodovias. Era o que se tinha, a Dom Pedro apareceu depois, tal. Mas o próprio perfil da nossa região, ali naquele entorno, onde tem o Vale Verde, já o Country Club inserido, enfim, já dava um outro desenho. A própria histórico, né, do Sanssouci, que já existia ali naquela região, enfim. Na verdade, a gente conseguiu fazer uma alteração de um pedacinho ali do Country Club e o outro, historicamente, 500 metros para cada lado da Anhanguera, e determinamos que ali seria o local onde indústrias se instalariam no município. Depois, obviamente, com o passar do tempo, pequenos galpões foram liberados em pedaços da cidade, enfim. Acontece coisa ali no próprio Pinheirão, acontece depois mais cedo agora, mais recente, no Espírito Santo, e assim vai indo. Mas não era, vamos assim dizer, algo muito natural da cidade, esse tipo de desenvolvimento na Anhanguera. Mas aconteceu, e aí todo o contexto de desenvolvimento se jogou as habitações de interesse social para o outro extremo da cidade, né? Onde, por exemplo, a nossa estação de tratamento de esgoto era o ponto final, e hoje, na verdade, tem muito mais cidade depois dela. Muito mais cidade depois dela. São coisas que a gente, né, vai observando, estudando e vendo que escolhas passadas, que a gente não pode culpar, até porque o nível, né, a quantidade de conhecimento naquele momento era limitada. Então, não dá, não tem culpado disso. Era o que nós tínhamos de conhecimento à época e possibilidades para se fazer, e foi feito. Eu penso que não temos como tratar o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país, sem parcerias. Sim. Sem o acompanhamento e a participação de estruturas universitárias, da iniciativa privada, sem trazer pessoas que estão à frente de projetos e de trabalhos que podem agregar. Então, nós temos aqui, do lado de Valinhos, várias universidades. Sim. Temos a Unicamp, temos a Metrocamp, temos a FACamp, temos várias instituições, a PUC, que podem participar. Os conselhos estão dispostos a interagir. E eu represento hoje o Conselho Regional dos Administradores de Empresa. E que está disponível para interagir, para tratar, para trabalhar, para colaborar no desenvolvimento de projetos e de ações pró-iniciativa privada e pró-iniciativa pública também. Sim. Assim como o Conselho Regional de Contabilidade, assim como outros conselhos estão disponíveis. Então, olhando para a cidade, olhando para uma situação de desenvolvimento, é imperativo tratar em conjunto projetos
para abrir novas tendências, abrir novas possibilidades, para não acontecer o que aconteceu no passado. Sim. Por falta de informação, por falta de parceria, por falta de colaboração, muito que poderia ser tratado e conseguido deixou de ser tratado e conseguido por conta das limitações. Mas é isso que você está falando. Uma coisa que eu digo sempre, a gente não pode ter vergonha de copiar. Sim. Aquilo que já deu certo, né, em outros lugares, a própria experiência da academia, né, quando a gente está falando das universidades como um todo, tem muita pesquisa, muita coisa Sim. de lugares que já fizeram, que passam a ser objeto de estudo da academia e que isso pode ser absorvido. Depois vamos visitar, vamos em loco, ver como funciona, traz e aplica para a nossa realidade. Nós não precisamos inventar a roda todo dia. Exato. A gente tem que aperfeiçoar o desenho dessa roda, mas ela não vai deixar de ser uma roda circular, enfim. O que eu acho que a gente padeceu nesses últimos tempos foi um pouco disso, de ser um pouco mais humilde, vamos procurar onde está dando certo, o que foi feito, como foi feito, vamos estudar, vamos trazer a academia para participar do processo, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que hoje a gente tem muita gente lá dedicada à cidade, que vive o município, que quer o melhor para a cidade, que não tem um diálogo franco e verdadeiro e aberto do município para com a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Pessoas que podem contribuir muito. E é muito temerário, porque você tem uma força, né, uma mão de obra especializada que poderia estar contribuindo muito mais. Sim, no debate do plano diretor e tal. Então, a associação acaba sempre pontuando aquilo que tecnicamente é o que se deve seguir e que politicamente não é entendido, não é absorvido. Então está tendo uma desconexão muito grande entre a classe política e a sociedade. E o que me assusta também, Alexandre, às vezes, é ver que recursos que foram otimizados, direcionados para Valinhos, voltaram. Sim, se perde. Então, emendas que chegaram na cidade e não foram usadas e voltaram. Nós sabemos a dificuldade de tratar e de expor o município para legisladores estaduais e federais. Sim. E quando vem uma verba e essa verba acaba voltando porque não foi utilizada, isso é muito frustrante. Não, além de frustrante, isso marca negativamente a cidade. Porque o determinado deputado fala, pô, eu já mandei recurso lá, poderia ter mandado para uma outra Eu pedi cidade. para alguns deputados que são meus amigos dentro do meio, né, político, e que mandaram recursos e esses recursos voltaram. Sim, e isso vai minando a credibilidade da cidade como um todo dentro do próprio sistema político. Aí o cara manda lá a emenda, deixa de atender algum outro município que pede, em virtude do prestígio que nós que vamos pedir o recurso temos com relação a esses determinados deputados. Quando cai por governo fazer a administração do processo para que isso se torne efetivamente aquela obra ou aquele serviço público, não acontece, se perde o recurso. Isso é muito ruim, frustrante muito. E, como o pessoal fala, queima o nosso filme, né? Queima o nosso filme. Queima o nosso filme. E identidade. Valinhos, a sua identidade, qual Sim. é? Sim. Então, ter protagonistas da cidade, o Alexandre, o Paulo e outros que amam a cidade, acredito que isso colabore para o amadurecimento de ideias, para trazermos de fato a identidade da cidade, que se perdeu ao longo de uma caminhada. Sim. Você fala de algumas cidades, em algumas ocasiões o pessoal sabe, essa cidade, tal característica. Valinhos foi perdendo a sua característica, né? o seu perfil, seja por uma área ou seja por uma cultura, foi se perdendo. Valinhos é uma coisa que a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso. Uma cidade que era muito industrializada, realmente muito industrializada. Se você puxar até a década de 80 e tal. Por que eu coloco década de 80? Porque na década de 90, quando o Collor ganha, ele faz aquela abertura da economia. Mas ela foi feita de uma forma muito rápida.
muito veloz, e isso atrapalhou muito um mercado interno que era extremamente fechado, uma bolha, né, dentro do Sim. país, com uma série de deficiências que, quando você abre, começa a vir uma concorrência que já está muito mais avançado, com muito mais desenvolvimento, e acaba engolindo, né? Eu acho que poderia ter tido uma faixa, uma transição para que Liberar em doses homeopáticas. isso, para que o empresariado nacional fosse se adaptando, né? E para que a gente não tivesse a morte de um monte de CNPJ dentro do país por produtos, por exemplo, a indústria têxtil americana sofreu muito. O carro brasileiro, Gurgel, acabou. Acabou. Projeto nacional nosso, né? Foi enterrado. Sim. Então, e tinha até carro elétrico na época. Sim, o Até carro Taipu elétrico. foi antes do Tesla. Exatamente. Então, assim, a gente tinha muita coisa que poderia ter sido desenvolvida dentro do país. Mas, enfim, nós então tínhamos uma cidade muito industrializada e com uma questão da identidade agrícola, principalmente com o figo e depois com a goiaba, muito forte, porque o nosso cinturão verde agrícola sempre foi ali produtivo. Então, nós tivemos a reforma agrária, Sim. Macuco produzindo. Que é um case da nossa região. Um case muito positivo. Muitos que vieram de fora e moram em Valinhos não sabem desse case. E precisa valorizar muito ali o trabalho da reforma agrária. Sim, sim. E a região do frutal também, Sim. com muita produção ligada à questão da fruticultura. Valinhos foi muito forte durante muito tempo, tanto na questão da agricultura quanto na questão industrial. Com isso, o comércio local também ganhava uma notoriedade, porque tinha muito dinheiro circulando na economia da cidade, e as coisas fluíam, serviços e tal. Depois da década de 90, houve uma mudança, né, no país como um todo. Valinhos não foi diferente, mas se optou por um projeto em substituição à industrialização, a vinda de pessoas com alta renda para morar na cidade. Não tenho nada contra esse processo de forma alguma. Entendo como uma alternativa que se colocaram. Por quê? O entendimento à época que essas pessoas têm recurso para os filhos estudarem nas escolas particulares, usa plano de saúde particular, dentro dos condomínios horizontais a manutenção é feita pelo próprio conjunto das pessoas que ali estão, então não trariam problemas, não gerariam gasto por parte do município, né? Então, assim, a princípio parecia uma ideia muito legal, mas esqueceram de colocar na conta exatamente as pessoas que iriam construir essas casas. Que nós não tínhamos dentro da cidade um mercado com trabalhadores para suprir toda aquela demanda. Essa demanda. Foi muito grande. E aí começa a vir pessoas de outros locais, pega uma obra, pega outra obra e tal, acaba se fixando na cidade, e a cidade não estava preparada para receber um número maior de pessoas, principalmente fora dessas estruturas dos condomínios que estavam sendo apresentados. Então muita gente foi morar em locais da cidade que tinham possibilidades, como por exemplo Parque Portugal, que você subdividiu, eram chácaras de 1000 metros. Sim. Você tinha chácaras também. Dependendo da testada lá, você tem lotes de 300 metros quadrados. Isso. Você tinha também no São Luís essa mesma possibilidade. Sim. E as pessoas foram se adaptando, né? Vem família, compra, divide, constrói e tudo. As pessoas precisam do sistema público de saúde, as pessoas precisam da escola pública, precisam da mobilidade urbana, tem todo um contexto que passa a surgir. E aí a conta começa a não fechar. Né? Porque com o passar do tempo a desindustrialização passa a ser cada vez mais rápida, a ponto da gente perder a antiga Rigesa. Já não era mais Rigesa, mas para nós que nascemos na cidade, que vivemos há muito tempo lá, sabemos que a gente carinhosamente chama de Rigesa. Sim. A ponto de um ícone, né, do tripé da industrialização da cidade. Onde boa parte dos valienses trabalharam. Meu pai chegou a trabalhar na Rigesa. Então, assim, você acaba tendo um dos tripés, lembra que eu falei Clark, a GC, Rigesa, que sai da cidade.
A Clark mudou de nome, mas continua produzindo o Sim, mesmo sim. tipo Ayrton. que virou aí, estão produzindo mesmo. A Unilever mudou de nome e tal, foi adquirida, a GC, que era 100% nacional, foi adquirida pela os irmãos Levers, né, Sim. que é uma inglesa e depois por um grupo holandês, enfim. Faz parte do processo de globalização que nós vivemos. Mas a gente foi perdendo essa força da indústria e, consequentemente, também perdendo a força da agricultura, porque começou a se pressionar as áreas de fruticultura, os sítios que a gente tinha, para ceder lugar para novos condomínios. Então, sabe, essa coisa da característica daquela cidade organizada, com um cinturão verde produtivo na área agrícola, com indústrias fortes dentro do município, com comércio estabelecido forte, isso começou a desmoronar. E eu penso que isso tem acontecido justamente porque faltou a interlocução, faltou a mediação, faltou o facilitador, a estrutura municipal para tratar todas as áreas e direcioná-las no mesmo caminho. O pessoal que está lá na produção rural, eles não querem sair de lá. Não, querem produzir. Eles querem produzir, mas eles querem a atenção devida e necessária. As grandes indústrias saíram, mas tem muita pequena indústria em condição de crescimento dentro da cidade, que precisa da atenção, precisa do carinho para que elas possam compreender as boas oportunidades que nós temos dentro do município e interagir dentro Sim. do crescimento plausível. E o comércio que tanto apanha das cidades próximas por serem maiores, Campinas, por exemplo. Sim. Se nós não temos um transporte popular adequado, a pessoa, já que vai ter que usar o carro, ela vai para o shopping. Com o anel viário facilitou ainda mais. Exato. Agora, se tem um transporte popular viável, é muito mais rápido, muito mais fácil dar um pulinho no centro e Sim. estar tratando as coisas dentro da própria cidade, né? Nesse sentido que você está falando, a gente, eu já venho fazendo vários estudos e até em conversa com o prefeito Josué lá de Vargem Grande, ele implantou tarifa zero. Aliás, Que é um mega um case. quem quiser digita tarifa zero Vargem Grande Paulista, vai ver lá o César Tralli explicando a implantação do projeto, que já tem 6 anos. Eu até apoiei o Danilo Ramos, que é o filho dele, do Josué Ramos, a candidata a deputado federal e tal, para exatamente mostrar que assim, não importa coloração partidária, importam os bons projetos. Sim. E esse é um projeto que a gente tem condições de implantar na cidade. Eu sentei com o Josué, ele me explicou como funcionou, uma frase me chamou muita atenção. O principal, né? Com recurso que não vai usurpar o pagador de impostos. É com recursos que já existem. Já existem. Exato. Já existem. Ele falou, é uma mudança de paradigma. É isso aí. Assim, Alexandre, fui pesquisar, fui para fora do país, precisava fazer essa mudança, fui conhecer outros modelos e nós chegamos nessa situação que é uma mudança de paradigma. A hora que se entende essa mudança, a coisa flui, a coisa dá certo. E hoje a gente tem mais de 35 cidades que já aplicam o tarifa zero, seguindo essa metodologia que ele implantou. Tiveram questionamentos com relação à questão da constitucionalidade, mas assim, eu li o que foi apresentado e a própria sentença já dá a própria saída. É uma coisa fantástica. Os juízes, os desembargadores, eles entenderam a importância social de que e apontaram, olha, isso aqui é o que precisa ser alterado. E a solução é fácil. A gente já sentou, já discutiu isso. Sim. E sabe que dá para fazer, dá para implantar. E a mudança que acontece nas cidades, ela é muito grande. Onde a mobilidade passa a ser o que antes era um problema em virtude de você ter que pagar para poder se transportar, para ir de um lugar para outro, passa a ser algo de graça, onde as pessoas conseguem atingir outros locais da cidade. Dá para a gente estruturar, lembra aquela discussão que tinha? Abre a rodoviária para descer, para fazer o consumo. Isso some. Você pode e deve começar a reestruturar
Eu entendo que assim, Valinhos não é mais mononuclear, do ponto de vista urbanístico, ela é Sim. polinuclear. Sim. Né? Você tem uma região de São Marcos, com comércio Região do muito Secap. forte, a região do Secap também, né? Pinheirão ainda engateando, mas desenvolvendo, enfim. A região ali dos condomínios também, o próprio shopping não deixa de ser uma outra centralidade, né? Toda dentro de um edifício. Então, assim, todas essas situações precisam ser, obviamente, observadas do ponto de vista urbanístico, desenvolvimento econômico, social, e o nosso centro está esvaziado de pessoas. Né? Se você olhar o entorno todo, estou falando isso porque eu Sim, morei, um fato. eu morei na abolição, né? Meus pais também, hoje é o escritório de engenharia da minha família, então, do meu tio, do meu irmão, enfim. Quando você vê o entorno todo lá, isso está acontecendo, né? Um monte de gente em volta da praça Washington Luiz, brinquei muito ali. Hoje não tem praticamente ninguém morando ali no entorno. Então os edifícios verticais passam a ser importantes para você recuperar um pouco de densidade numa região que já está consolidada com infraestrutura, com rede de água, rede de esgoto, energia elétrica, enfim. E isso não é debatido nessas discussões de plano diretor e de lei de uso e ocupação do solo. Infelizmente, esse tipo de debate que teria que ser posto à mesa para pensar cada um desses setores da cidade que tem um perfil para poder contribuir, né, e a gente não ficar expandindo o perímetro urbano, não é feito, infelizmente. E isso só vai acontecer, óbvio, né, da forma que você bem pontuou. Da forma que nós conversamos aí em dias passados, com a participação da população de fato, Sim. Com a atuação da iniciativa privada. Sim. Ou seja, o comerciante precisa participar disso, porque ele vai conseguir enxergar pontos na contribuição da solução. Uhum. Não existe, conforme eu falei agora há pouco, uma receita de bolo. Isso é construído. Sim. Isso é construído com participação de toda a população. O que precisa ter é acesso à informação de qualidade para a população. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta dentro da cidade. Então, assim, o diagnóstico não é correto. Ele é um diagnóstico capenga, feito por uma empresa que não era da cidade, enfim, sem aquele trato mais refinado do diagnóstico, você parte já deficitário. E aí você acaba tendo a população produzindo diagnósticos, né, muitos deles corretos, outros nem tanto corretos, porque também não tem todas as informações, e aí fica um debate que não está alicerçado, nem pelo poder público, que teria obrigação de conseguir ter essas amarras dentro do diagnóstico da cidade, e da população que, da sua forma, dentro do que ela consegue, trazendo. Então, assim, nós estamos todo mundo debatendo sem ter aquela amarra necessária com o território da cidade. Enfim, são questões... Desafios a serem superados. Né? Talvez no futuro próximo a gente consiga fazer isso. Paulo, o papo tá bom, a gente poderia continuar conversando aqui por muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Eu quero agradecer você de coração, a oportunidade. Que isso, bater esse papo é bem legal para a gente continuar a avançar, né? Tanto dialogando e cada um ao seu modo enxergando a cidade. Sim. E juntando as várias visões a gente consegue ter algo muito mais rico. Não é eu estou certo ou você está certo. A gente senta, debate, mas a gente consegue tirar algo muito melhor do que quando a gente entra nessa conversa toda. Eu enxergo dessa forma, acho que é muito mais rico esse processo. Dentro do que nós temos para o meio público, né, as opiniões que nós temos para o meio público, quanto mais pessoas participando, mais vamos conseguir enriquecer as informações, as proposituras, as ideias e as ações. Então eu sou muito grato em estar aqui participando contigo desse podcast, e sou muito grato também em poder ter participado nos últimos meses e com ideias e projetos dentro de uma linha que eu acredito que possa ser uma solução para o nosso município. Isso, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos nessa. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até agora.
E um grande abraço a todos. Até o próximo episódio.